Olá, promessistas! Bem-vindos a mais um resumo da nossa lição bíblica. Aqui é a Secretaria de Escola Bíblica, sempre na missão de fortalecer o ministério dos nossos professores. E a lição de hoje, olha, ela toca num ponto que a gente sente na pele, né? Aquela sensação de que a vida em casa e a vida na igreja às vezes parecem coisas totalmente separadas. Será que existe mesmo esse abismo? Bora investigar a conexão poderosa que deveria existir entre o nosso lar e a casa de Deus. Para começar, o nosso texto base de 1 Coríntios já entrega o ouro. Presta atenção. A família de Estéfanas não era só um grupo que frequentava uma igreja. Eles eram um centro de serviço para o povo de Deus. A casa deles não era um esconderijo do mundo, era uma base de operações para o reino. É exatamente essa mentalidade que a gente vai desvendar hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa encarando a realidade da vida desconectada. Depois, a gente viaja no tempo para aprender com as primeiras famílias cristãs. Aí mergulhamos nas perguntas-chave da lição, vamos ver como colocar a família em prática e, claro, fechar com o desafio da semana para fazer tudo isso acontecer de verdade. Vamos nessa? Vamos começar com o diagnóstico, essa tensão que a gente vive. A correria do dia a dia nos empurra para uma vida toda fatiada. Mas a lição já chega perguntando, será que essa divisão faz parte do plano original de Deus? E a lição é bem direta. Superar essa desconexão é uma questão de sobrevivência espiritual. Sabe por quê? Porque o nosso lar não é só um lugar para descansar. Ele é o nosso primeiro e talvez mais importante campo missionário. É ali, entre quatro paredes, que o evangelho precisa criar raízes fortes para poder dar fruto lá fora. Tá, então como a gente conserta isso? A lição nos convida a olhar para trás, para o modelo da igreja primitiva. E aqui vem a grande virada de chave. Para eles, a família não era só um apêndice da igreja. Em muitos casos, a família era a própria igreja, em sua forma mais pura e vibrante. Essa comparação aqui no slide é sensacional porque ela escancara a nossa realidade. Hoje, a gente se acostumou com a ideia de ir à igreja. Os primeiros cristãos, eles viviam a igreja em suas casas. A fé não era um evento de fim de semana, era o sistema operacional da vida diária, pulsando na sala de jantar, no cuidado com os filhos, na hospitalidade. Isso não é só uma teoria bonita, não. A Bíblia está cheia de exemplos práticos. Famílias como a de Estéfanas, de Filemon, de Priscila e Áquila. Eles não eram super-heróis. Eram gente comum que entendeu que a sua casa podia ser um catalisador para o reino de Deus e se tornaram colunas da igreja que estava nascendo. Muito bem. Agora a lição nos tira da inspiração e nos leva para a ação. Vamos entrar de cabeça na sessão refletindo sobre a família, com perguntas e respostas que são verdadeiras ferramentas para aprofundar o assunto em sala de aula. A primeira pergunta já vem com os dois pés no peito, nos colocando de frente com o modelo de Estéfanas. Como nossas famílias podem se envolver com a vida da igreja? Percebe? Não é sobre apenas frequentar, é sobre se envolver. Como a gente faz isso na prática? A resposta da lição cabe em uma palavra: intencionalidade. Não é algo que acontece por acaso. É uma decisão consciente de, como família, levantar a mão e dizer, estamos disponíveis para servir. Assim como a família de Estéfanas, que não ficou esperando um convite, mas se dedicou ao serviço. É olhar para os dons que a família tem e perguntar, onde isso pode ser útil na casa de Deus? A segunda pergunta nos joga num texto clássico, lá de Hebreus. O que o autor de Hebreus está combatendo e o que isso tem a ver com as famílias? É incrível pensar que desde o primeiro século já existia a tentação da gente se isolar, de deixar de congregar. A lição mostra que o autor estava combatendo o costume de alguns de abandonar a comunidade. E para as famílias de hoje, isso é um alerta gigante. Estar junto na igreja não é só cumprir tabela, é um ato de unidade, de guerra espiritual. É a nossa principal defesa contra essa ideia de fragmentação que o mundo tanto prega. Agora, olha que pergunta boa. Quais foram os resultados das reuniões, tanto nos templos quanto nas casas? A igreja primitiva tinha essa dinâmica incrível, a grande celebração pública e a comunhão de perto nos lares. Que tipo de cristão isso formava? O resultado, como a gente vê em Atos, era uma comunidade que atraía as pessoas. A vida era compartilhada, não só o banco da igreja. Onde hoje às vezes temos membros anônimos, eles tinham irmãos. As necessidades eram cuidadas, a doutrina era vivida e o crescimento era uma consequência natural porque a fé era real e comunitária. A lição agora nos transforma em detetives bíblicos em Romanos 16. A pergunta é, o que aquelas famílias citadas por Paulo nos ensinam?
Aquela lista de nomes que a gente às vezes passa batido não é um rodapé, é um manual de como a igreja funciona na prática, movida por famílias. Essas famílias nos ensinam que a missão é um esporte coletivo e a família é o time principal. A gente vê casais como Priscila e Áquila que literalmente arriscaram o pescoço por Paulo. A gente vê a mãe de Rufo que tratou Paulo como filho. O que a gente vê ali é uma rede de cuidado, de hospitalidade, de serviço sacrificial que era a espinha dorsal para o evangelho avançar. Depois de toda dessa inspiração, a lição nos dá um empurrãozinho para sair da cadeira e ir para a vida real. A gente entra agora na seção Vivendo em Família, para descobrir como transformar toda essa teologia em atitudes concretas. A quinta pergunta nos faz pensar no nosso porquê. Qual é a real importância de integrar a família na igreja? Além da tradição, do tem que ir, qual é o propósito maior por trás disso? E a resposta é que essa integração vai muito além do benefício para a própria família. Quando uma família serve junta, ora junta, cresce na fé junta, ela se torna uma vitrine do evangelho para o mundo que nem sabe mais o que é uma família. Ela se torna um referencial de Deus, uma prova viva de que os princípios do reino realmente funcionam. E para fechar, a pergunta de $1 milhão. Como a gente faz isso na prática? Chega de teoria. A lição quer saber o que vamos fazer a respeito quando a aula acabar e a gente voltar para casa. E a lição nos dá um cardápio de ideias, como a gente vê aqui. Não precisa ser nada gigante e mirabolante. Começa com passo de fé. Que tal abrir as portas de casa para um pequeno grupo? Ou usar um jantar de família para convidar um vizinho que não conhece Jesus? A ideia é transformar o nosso lar de um simples endereço numa verdadeira embaixada do reino de Deus. Para encerrar, a lição não nos deixa com um ponto final, mas com um ponto de partida. E esse ponto de partida é o desafio da semana. O desafio é este: levar essa conversa para a mesa de jantar. É fazer essas perguntas em família, com sinceridade, e orar juntos sobre isso. A proposta da lição não é só adquirir conhecimento, mas começar um movimento. Esse movimento começa dentro da nossa própria casa. Que Deus nos ajude a diminuir essa distância entre nosso lar e a casa de Deus, transformando os dois em expressões vibrantes do seu reino.